relevante, né, que nos dá uma margem de erro menor. Então é muito importante a gente saber, todos saberem exatamente onde as explosões vão acontecer. E para ajudar a gente a acertar isso, ok? O que a gente vai utilizar são as três referências no altar do Reagan, ok? O altar do Reagan, você consegue ver aqui, por exemplo, nessa imagem, ele é composto por essencialmente um trapézio, tá? E no meio dele um losango, ok? Então as referências que nós vamos usar será a ponta do trapézio, ok? Seria exatamente a pontinha dele. Lembrando que na realidade ele se trata de é um altar, né? Então ele teoricamente teria duas quinas, tem essa e tem a mais de fora, né? A gente vai utilizar mais a mais de fora, mas para efeitos didáticos eu vou deixar essa imagem aqui, porque a ideia é a mesma. Então, vamos começar. A primeira posição safe, ela vai ser sempre antes dos dois vértices, ok? Então vai ser aqui e vai ser aqui. As posições intermediárias safes, ou seja, a posição 2 e a posição 3, elas ficam entre o primeiro vértice e o centro, e entre o centro e o segundo vértice. Ok? Só que, infelizmente, a luta ela não é a forma como esse negócio ele fica desenhado, ela não fica perfeitamente esquematizada assim, né? O que seria muito interessante se ficasse, mas não fica perfeitamente esquematizada assim. Na verdade, ela fica um pouquinho mais na direção de onde a gente começa andando. Então, a caminhada ela começa sendo da esquerda para a direita, ok? Então, se a caminhada começa sendo da esquerda para a direita, é como se você fosse empurrar essas três referências aqui, ó, essas três linhas imaginárias, que seriam um centro perfeito, você fosse caminhar todas elas para a direção de onde você vai começar andando. Parece um pouco confuso, mas eu vou explicar. Eu quero dizer o seguinte: eu quero dizer que na realidade as posições seguras, e vocês vão observar isso, elas na verdade são mais ou menos assim, tá? Então, ok? Então isso significa que se você vai aqui bem no vértice da primeira posição, ele não pega, então é seguro. Entre o vértice e o centro, só que um pouco mais para a direita, esse é o ponto mais seguro. Entre o vértice entre o centro e o segundo vértice, só que um pouco mais à direita, esse é o lugar mais seguro. E bem depois do segundo vértice, esse sim é o lugar mais seguro. É mais ou menos aqui esse desenho. Então, como que você tem que se portar nessa luta? É da seguinte forma: você tem que ignorar tudo o que está acontecendo, você tem que olhar atenciosamente para esses pontos de referência. Nesse momento, galera, vocês não têm que curar, vocês não têm que bater, vocês não têm que fazer nada. Vocês têm que parar tudo que você está fazendo. Se você é healer, você é DPS, você é tanque, não interessa. Você para o que você está fazendo e você vai olhar as referências. É hora de brincar, de olhar as referências e se movimentar, ok? Então, a primeira referência seria o primeiro vértice, e você vai lembrar que no primeiro vértice, o vértice em si ele é seguro. O segundo vértice não é seguro. Tá? O segundo vértice não representa a posição 4, enquanto o primeiro vértice representa sim a posição 1. Então você vai se posicionar. Você poderia utilizar o vértice como referência e posicionar bem antes, mas isso vai te dar uma distânciazinha maior para andar. Então você pode se posicionar nesse primeiro vértice um pouco mais próximo dele. Vai explodir as outras três posições, você vai caminhar entre o primeiro vértice e o centro, só que um pouco mais para a direita, não perfeitamente centralizado entre os dois, porque se você ficar perfeitamente centralizado, que seria mais ou menos aqui, até dá, só que você vê que o rabinho fica um pouquinho mais perigoso. Quer ficar mais tranquilo, você vai para o meio entre o vértice e o centro, só que um pouco mais para a direita, ok? Então, deixa eu tirar aqui essas imagens, porque as imagens não vão estar aparecendo na hora do vídeo. Então a ideia seria basicamente o seguinte: então você vai saber que próximos ao primeiro vértice é seguro. Se você quiser ficar mais seguro, você dá um passinho só para trás, mas não muito, porque senão você só aumenta o seu tempo de caminhada. Aí você vai passar do centro, você teoricamente procuraria exatamente a região centralizada entre o primeiro vértice e o meio do losango. Só que você sabe que você está indo na direção de cá, começa da esquerda para a direita, então tudo é empurrado um pouco mais da esquerda para a direita. O mesmo acontece de novo, você buscaria a posição centralizada entre o centro, né, entre o centro do losango e o vértice, só que você sabe que está tudo empurrado um pouquinho para a direita, então você se aproxima um pouco mais do segundo vértice e finalmente, quando explodir, você vai para procurar passar bem do vértice, você vai passar bem do segundo vértice, vai esperar explodir, que é a posição de segurança, e depois você vai voltar. Tá? Olhando as imagens, então vocês conseguem reparar o seguinte, ó.
esse seria o primeiro vértice. Repare que eu desenhei essa linha aqui, mas na grande realidade a posição safe ela é muito maior. Tá vendo da forma que eu expliquei? Vamos ver? Porque ela começa aqui, até que essa região toda aqui é segura. Tá? Para efeitos didáticos eu deixei assim, mas observem essa dica aí que eu estou passando. A mesma coisa acontece aqui, ó. Então, como eu disse, o centro está aqui, o vértice está aqui. Se você posicionar exatamente no centro entre os dois, como eu estou, né, como ele está, o rabinho fica pegando fogo. Você quer ficar seguro, você procura pouco mais próximo ao centro do losango do que ao vértice. Um pouquinho mais para cá, né, você ficaria mais seguro. A mesma coisa acontece de novo na terceira posição. Repare, estamos exatamente centralizados. Repara que eu realmente busquei exatamente centralização, só que exatamente centralização dá um nervosinho, porque você fica mais próximo da explosão de K do que da de K, você não está perfeitamente centralizado. Para centralizar melhor, você busca se aproximar mais do segundo vértice. Finalmente, reparem que o segundo vértice não é uma posição segura, né, para quando a 4 for explodir. No entanto, ele é uma posição segura sim para a primeira. Reparou assim da forma como eu tinha desenhado. Okay? Então, se a gente procuraria, quando essa posição aqui fosse para explodir, nós passaríamos com uma certa margem, né, do segundo vértice para ficarmos realmente em posição segura. Repare, então exatamente no vértice já começa a pegar fogo aqui, sendo que na primeira posição, essa é a diferença que eu quero que vocês observem, exatamente no vértice, ó, tem uma margem boa ainda de posição segura. Ok? Então, levando isso agora realmente para a situação da luta. Então, eu estou aqui com o Reagan. Reagan está me batendo já tem um tempo, eu preciso saber em que posição da dança está. Ó, então, está exatamente na primeira dança, então eu buscaria a primeira referência, eu iria um pouquinho mais para próximo disso aqui, ó. Ó, eu vou um pouquinho mais para próximo do centro do losango, me distanciando um pouco do primeiro vértice. Agora eu me aproximo um pouco do segundo vértice, que eu sei que aqui é tudo empurrado um pouquinho mais para a direita, não é 100% centralizado entre o centro do losango e o vértice. É a mesma coisa agora, eu vou passar bem do vértice para ficar realmente tranquilo. Né? Eu passo bem, porque provavelmente acho que por aqui já vai estar explodindo, repara. Mais ou menos nessa, ó, tá vendo? Bem nessa ranhura. Então, de novo, ó. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa, só que o contrário. Eu vou vir sempre um pouco mais para o lado de onde eu estou vindo. Se eu estou vindo daqui, então um pouco mais próximo a esse vértice. De novo, eu vou buscar mais próximo ao centro do losango, não tanto o lado esquerdo, para ficar mais seguro. Reparem. E finalmente, em cima do vértice eu estaria seguro. Mais próximo, em cima do primeiro vértice, eu fico seguro e eu consigo esperar a explosão. E aí, mais uma vez, eu vou de novo, ó, buscar a posição segura. E aqui o importante é o seguinte, você tem que buscar a posição segura, ele vai subir agora para a dança e você vai parar o que eu vou fazer. Você tem que buscar a posição segura e confiar e esperar. Tá? É isso que você tem que fazer. Então, ó, a primeira posição segura é mais próxima ao vértice, eu fico aqui, eu espero, eu estou cagando para a luta, eu só vou esperar explodir, explode, Reagan. Então ele vai explodir, explodiu. Agora eu vou procurar, ó, mais próximo aqui do vértice, centralizar mais próximo do vértice, agora mais próximo desse vértice aqui, era mais próximo do centro. Agora eu vou passar bem do vértice, porque eu sei que vai explodir mais ou menos nele, ó. De novo eu volto, eu procuro mais ou menos mais próximo do vértice, de novo eu venho aqui para o meio, eu busco mais próximo do centro do losango, finalmente em cima do vértice aqui, ó, mais próximo do vértice mesmo é mais seguro. Então, de novo, eu procuro mais próximo do centro do losango, eu procuro mais próximo do segundo vértice, eu passo bem do segundo vértice com uma certa margem, e aí eu volto de novo, mais próximo do vértice, mais próximo do centro do losango, e aí eu estou 100% safe. Ok? Deu para entender? Então, o importante, é muito importante que tipo, você venha, você pare, você espere explodir e você siga e já sabendo para onde você quer andar, tá? Que no caso são essas três posições. Mais próximo do primeiro vértice, mais próximo do losango, mais próximo do segundo vértice, passando bem do segundo vértice, tá? Assim como eu fiz nesse desenho daqui. É só uma última imagem aí, então assim como eu fiz nesse desenho aqui, né, mas sempre mais próximo do segundo vértice, mais ou menos assim. Então você vai buscar mais próximo do losango, mais próximo do segundo vértice, passando bem do segundo vértice e aí voltando na mesma ideia. Ok? Então vamos levar isso aí, dar essa analisada boa, porque
fazendo isso, eu acho que a chance da gente, mais gente errar essa dança e a gente perder mais jogadores é bem menor. Valeu!